This episode is brought to you by Seed. Did you know that supporting your health can be as easy as taking 2 capsules a day? Each daily dose of Seed's DS-01 Daily Synbiotic is formulated with 24 scientifically studied probiotic strains that support gut, skin, and heart health, helping you start the new year off right. Visit seed.com/Spotify and use code Spotify25 to get 25% off your first month. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana e que tudo tenha corrido tudo bem com vocês. Se vocês notarem, vocês vão notar que o som está um pouquinho diferente. Eu comprei um microfone novo, espero que a gente tenha boas melhorias no som do nosso podcast. Então, se vocês notarem uma diferença, é por causa disso, que eu comprei um microfone melhor, pra gente sempre melhorar, né, e sempre melhorar o conteúdo aqui do podcast. Espero que vocês gostem desse novo equipamento e eu vou sempre aprimorando mais sempre que eu puder. Lógico que eu não ia pedir dinheiro pra vocês, eu acho que é uma coisa que eu tenho que investir, mas é sempre muito bom vocês estarem ouvindo e me darem um feedback, porque assim eu fico sabendo se vocês estão gostando ou não. Então, se vocês gostaram do jeito que ficou o som, eu peço que vocês me avisem só para eu saber que tá melhor e que vocês acharam. E o episódio de hoje, ele é um episódio mais conhecido, a gente tá no nosso 30º episódio, então eu trouxe um episódio bem conhecido, e espero que vocês gostem desse conteúdo. É uma história que eu sempre quis falar, é uma história que sempre me fascinou muito, e eu sempre quis muito falar sobre esse conteúdo, e espero que vocês gostem desse conteúdo. Então vamos ao episódio de hoje. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui alguns gatilhos. Iremos abordar assuntos como abuso sexual, depressão, estupro e suicídio. Se esse assunto não for para você, eu peço que você não escute esse episódio de hoje, pois iremos discutir mais sobre esses assuntos. O episódio de hoje é sobre José e Kiri Menéndez. José Henrique Menéndez havia nascido no dia 6 de maio de 1944 em Havana, na Cuba, e aos 16 anos, logo após o início da Revolução Cubana, quando Fidel Castro tomou o controle de todo o exército e poder político e se tornou o primeiro-ministro da Cuba, José havia sido enviado para os Estados Unidos para morar com parentes porque seus pais acharam que não era seguro para ele lá. Ele era uma estrela do esporte na escola, onde ele venceu diversos campeonatos de natação, conseguiu uma bolsa de estudos para a Southern Illinois University, onde ele conheceu Marie Louise Kiri Anderson, nascida em 1941. Ela cresceu no Chicago e ela era a ex-rainha de concursos de beleza. Eles se casaram em 1963 e se mudaram para Nova York, onde José se formou em contabilidade no Queens College. E durante esse período, ele era um lavador de louças, para ganhar dinheiro enquanto ele estudava. José é descrito como uma pessoa que era bem destemida, competitivo, e ele sempre era muito bom em tudo o que ele fazia, principalmente em esportes como basquete, futebol e natação. O primeiro filho do casal, Joseph Lyle Menéndez, nasceu no dia 10 de julho de 1968. Kiri deixou seu emprego de professora depois que Lyle nasceu, e a família se mudou para Nova Jersey, onde Eric nasceu no dia 27 de novembro de 1970, em Gloucester Town City. Em Nova Jersey, a família morava em Hopewell Township, e ambos os irmãos frequentavam a Princeton Day School. Em 1986, a carreira de José como executivo no setor musical levou a família para Beverly Hills, na Califórnia. No ano seguinte, Eric começou a frequentar o ensino médio na Beverly Hills High, onde ele teve notas médias, mas mostrou ter um talento para tênis, ficando no 44º lugar nos Estados Unidos para jogadores menores de 18 anos. Eles estudavam em uma escola ótima particular
e lógico que os pais esperavam que eles fossem os melhores. José é descrito como um homem muito ambicioso, e isso fez com que ele começasse a trabalhar na RCA, que é a gravadora famosa nos Estados Unidos, onde ele conseguiu assinar com Duran Duran, The Eurythmics e com Menudos. Em um artigo da Vanity Fair de 1990, de Dominic Dunne, alguns amigos da família Menendez os descrevem como extremamente unidos e uma grande família feliz. Eles foram pescar tubarão juntos poucos dias antes do crime acontecer. Mas Dunne relatou o outro lado de José, um valentão mulherengo obcecado por sucesso. Kitty, segundo seus amigos, tentou suicídio pelo menos 3 vezes. O que já podemos perceber aqui é que a família não era exatamente harmoniosa, como parece, pro lado de fora. Só o fato de Kitty ter tentado suicídio pelo menos 3 vezes já mostra que as coisas não deveriam ser nada fácil dentro de casa. Em 1986, então, José decidiu que queria deixar a indústria da música e partir para a indústria dos filmes. E para onde temos que ir quando falamos de cinema? Para Hollywood, claro. Então, ele e sua família se mudaram mais uma vez, eles vão para a Califórnia. Logo em seguida, José consegue um emprego na Live Entertainment, que era uma empresa recém-formada no mercado, que estava com problemas financeiros assim que ele entrou na empresa. Eles tinham perdido cerca de 20 milhões de dólares no ano anterior. Mesmo com essa empresa caindo aos pedaços financeiramente, José tinha certeza que ele conseguiria ajudar a fazer essa empresa crescer novamente. E ele conseguiu, claro. No seu primeiro ano, ele aumentou o lucro em 8 milhões de dólares, e no ano seguinte, ele conseguiu dobrar esse lucro. José sempre conseguia tudo o que ele queria. Ele era um homem muito esforçado e empenhado em tudo que ele fazia. Todos que estavam acima de José amavam ele. Mas as pessoas que trabalhavam com ele odiavam ele de verdade. As pessoas que trabalhavam para ele realmente detestavam trabalhar com ele. Ele tinha uma reputação péssima com as mulheres. Ele era agressivo, cruel e impiedoso. José não hesitava em reprimir ou demitir alguém da empresa, caso alguém fizesse algum erro mínimo. E ele era conhecido por fazer práticas de negócio, digamos que bem suspeitas, para melhorar o capital da sua empresa. Além da péssima fama que ele tinha no trabalho, ele também era conhecido por ter diversos casos extraconjugais com pessoas com quem ele trabalhava. E não são aqueles casinhos simples, não. Eram relacionamentos longos com essas mulheres. Também é dito que Kitty sabia desses casos que ele tinha e que ela simplesmente ignorava, mas ela fazia questão de estar em literalmente todas as viagens a trabalho dele. Ele sempre queria ir a eventos com ele, que ele tinha que comparecer. É dito que Kitty queria que a família ficasse unida, apesar de tudo o que acontecia com eles. Um fato péssimo a respeito de José é que ele tinha vergonha de ser cubano. Uma vez foi oferecido a ele uma carta de parabéns pelo sucesso como homem de negócios hispânico, e ele se sentiu ofendido por isso. José não queria que ninguém soubesse de onde ele veio, ou até mesmo em que escola ele estudou, porque ele não estudou em uma das universidades elite dos Estados Unidos, que são a Harvard, Columbia, Brown, entre outras. Enquanto isso, Kitty era uma mãe muito aplicada, sempre estava indo prestigiar seus filhos em peças, jogos e tudo mais. Nós vamos falar mais sobre as nossas vítimas mais pra frente, mas tudo o que vocês precisam saber sobre elas é isso por enquanto. Acredito que muitos de vocês conheçam essa história e já sabem o que vai acontecer, mas eu gosto de deixar um certo suspense nos meus roteiros para quem nunca ouviu ficar mais interessante para vocês. E foram assim, então, que os eventos de hoje infelizmente aconteceram. Na noite do dia 20 de agosto de 1989, Lyle Menendez, o filho do casal, liga desesperado para a polícia gritando no telefone que alguém tinha matado seus pais. Entre soluços de desespero, ele tenta responder às perguntas do operador de emergências, tentando dizer que ele não estava em casa e que ele e o irmão tinham acabado de chegar em casa, que tinham encontrado os pais mortos na sala da casa. José e Kitty foram mortos a tiros. José levou um tiro na cabeça que o deixou com um buraco do tamanho de um punho fechado, enquanto Kitty recebeu diversos tiros no torso e no rosto, deixando-a praticamente irreconhecível. A morte dos dois foi uma coisa muito brutal e quem atirou neles realmente queria matar os dois. O casal ainda sofreu tiros no joelho, como se a pessoa que tivesse matado os dois quisesse que os dois não tivessem nenhuma forma de escapar. O
O casal havia sido morto por 15 tiros no total de espingarda calibre 12. Os policiais que estavam na cena do crime falam que quando eles chegaram, os 2 filhos de José e Kiri estavam gritando e histéricos, que eles pareciam estar realmente traumatizados com a cena que eles viram dentro de casa. Eric desabou no gramado e se enrolou no chão. Ele estava tremendo, hiperventilando e gritando sem parar. Enquanto isso, Lyle estava tentando acalmar o irmão, mas ele também estava bem histérico. Os policiais que estavam no local disseram que os irmãos estavam realmente muito abalados com o que estava acontecendo, pela morte de seus pais e tudo mais. Eles estavam com o coração partido, petrificados com a ideia de que alguém tivesse vindo até a casa deles e matado seus pais. A polícia descreveu a cena do crime como uma de um filme de terror. Dentro da casa estava coberta de sangue por todos os lados. Tinham pedaços de louça no chão e os corpos estavam totalmente desfigurados devido aos ferimentos que as vítimas sofreram. Então, eles começaram a investigação ali mesmo, perguntando para os filhos de José e Kiri aonde eles estavam naquela noite. E os 2 disseram que eles estavam no cinema. Eles disseram que eles foram assistir Licença para Matar, mas que estava esgotado, então eles foram assistir Batman. Depois disso, eles falam que foram para um festival que estava tendo na cidade e depois eles foram para casa e encontraram os pais do jeito que eles estavam. A polícia acreditou completamente no que os meninos disseram e não fizeram nenhum teste de resíduo de pólvora neles, só para testar como forma de investigação, já que é um procedimento básico da polícia que tem que fazer em todas as pessoas que estavam na cena do crime. Mas tudo bem, né? Quem sou eu para criticar o trabalho da polícia aqui? Para os investigadores, a possível coisa que aconteceu foi um possível assalto à mão armada que deu errado, ou até mesmo a máfia, devido aos tiros que eles sofreram no joelho. Mas logo que as investigações foram evoluindo, eles perceberam que a teoria de ter sido um crime organizado não fazia muito sentido, porque a cena do crime estava muito bagunçada e parecia um assassinato bem pessoal, alguém que realmente queria que José e Kira estivessem mortos. Geralmente, quando é a máfia que faz esses tipos de execução, eles atiram na cabeça, fazendo com que seja o mais rápido possível. Mas nessa cena do crime, não. Eles levaram 15 tiros no total. E outra coisa, a polícia imaginou que Kiri provavelmente estaria viva nesse caso, porque o real alvo aqui teria sido José. Infelizmente, nesse caso, muitas pessoas queriam que José não estivesse mais presente devido ao seu jeito de ser, principalmente pelo seu trabalho. Então, teriam muitas pessoas que estariam atrás de vingança por tudo que ele tinha feito com diversas pessoas. A polícia investigou diversos colegas de trabalho e ex-funcionários de José, mas nada se sobressaiu. Ninguém parecia ter tanto ódio assim por José e até mesmo por Kiri para fazer o que eles fizeram. Por mais que muitas pessoas odiassem José, ninguém acreditou no que tinha acontecido, especialmente com o que aconteceu com Kiri, porque ela era conhecida como uma pessoa muito amigável e muitas pessoas realmente gostavam dela. Para todos, Kiri parecia ser uma mãe muito amorosa com seus filhos e uma esposa muito dedicada. Então a polícia não tinha noção quem poderia ser que cometeu o crime contra José e Kiri. Eles estavam em um beco sem saída. Enquanto isso, os filhos deles estavam apavorados e desesperados. Começaram a viver em um hotel por um tempo, com medo de que quem quer que seja essa pessoa que fez o crime poderia voltar para matar os 2. Lyle e Eric contrataram seguranças, começaram a vestir coletes à prova d'água, mas uma coisa no comportamento dos 2 pareceu um pouco estranha para os investigadores. Eles começaram a tirar proveito do dinheiro dos pais logo em seguida. No dia 24 de agosto, literalmente no dia depois do funeral dos seus pais, Lyle comprou 3 relógios Rolex, que custam mais de R$1.000, o que eu já acho um absurdo, mas enfim. E os 2 foram com as roupas e sapatos novos no funeral de seus pais também. No funeral, algumas pessoas acharam estranho o comportamento dos meninos, especialmente de Lyle, que estava tendo conversas aleatórias, fazendo piadas e combinando de ir a um jogo com um amigo dele enquanto seus pais estavam sendo velados. As pessoas acharam o comportamento dos 2 bem esquisito e no segundo funeral que eles deram, Lyle fez um discurso. E ele falou que ele amava seu pai, como ele estava orgulhoso dele e que ele iria sentir muita falta dos 2. Mas uma coisa que as pessoas perceberam era que eles não pareciam muito tristes no funeral de seus pais.
E com as compras que eles fizeram sem parar, pareceu menos ainda que eles estavam tristes. Lyle comprou um restaurante chamado Chuck Spring Street Café em Princeton por $550 mil. Ele também comprou um Porsche que ele tanto queria e o pai tinha dito que ele não ia dar para ele. Lyle estava pronto para começar seus próprios negócios também, tanto que ele começou uma empresa nova chamada Menendez Investment Enterprises. Ele contratou amigos que ele conheceu na universidade e ele estava planejando seu restaurante virasse uma franquia. Enquanto isso, Eric gastava uma boa quantia de dinheiro, não tanto quanto Lyle, mas ele comprou um Jeep que ele mesmo queria e ele começou a pagar um professor particular de tênis. Só um adendo aqui, esse professor cobrava $50 mil por ano, o que é um absurdo. Os dois começaram a morar na casa novamente e alugaram móveis novos para substituir os cheios de sangue que estavam na sala. Eles até mesmo pensaram em se mudar. Compraram uma cobertura que custava $900 mil, mas eles acharam melhor não. Então eles alugaram 2 condomínios e fizeram muitas festas nesses condomínios, enquanto a mansão deles estava vazia. Eles continuaram gastando dinheiro sem parar, talvez como um jeito de lidar a perda dos pais, mas vou confessar aqui. É um jeito bem estranho de ficar de luto, principalmente quando seus pais são assassinados. Mas tudo bem, né? Quem sou eu na fila do pão? Eric começou a viciar em jogos de azar e ele acabou perdendo muito, mas muito dinheiro mesmo, assim. Ele comprou um Rolex para ele, porque os 3 que o irmão tinha comprado eram só para ele, e Eric teve que comprar o dele então. Ele decidiu jogar em campeonatos de tênis para competir. Ele queria ser um profissional na verdade. Por isso, ele decidiu participar de competições. Então ele contratou um treinador olímpico para ele. Fizeram até mesmo um perfil nutricional completo para começar a competir mais seriamente. E 6 meses depois do assassinato de José e Kitty, Lyle e Eric gastaram mais de $700 mil na época. E a polícia começou a achar estranho o comportamento dos dois, que não era realmente um jeito de luto devido à morte de seus pais. José valia um total de mais de $14 milhões e mais $5 milhões pelo seguro de vida dos pais. E os dois, Eric e Lyle, iam herdar todo esse dinheiro. E vocês imaginam o quanto esses dois iam gastar mais ainda. A polícia começou a perceber que os dois tinham um motivo financeiro enorme para cometer o crime. Sem contar que eles pareciam estar cada vez menos interessados em desvendar quem foram os assassinos de seus pais. Eles nem ao menos ligaram para os investigadores para saber como estavam indo as investigações. Eles não mostraram interesse nenhum sobre o caso. E foi quando a polícia olhou mais a fundo nos meninos e perceberam que no dia 18 de agosto eles compraram 2 armas, 2 dias antes dos seus pais serem assassinados. Depois eles descobriram que os meninos contrataram um especialista para apagar todos os arquivos da família do computador deles. E isso seria importante porque a polícia acredita que José tinha versões atualizadas do testamento dele no computador. Então os investigadores falam com um amigo de Eric e pediram para ele levar Eric para ir almoçar com ele para eles conversarem mais. Quando Eric chegou, o amigo dele descreve que ele parecia estar bem nervoso e ansioso. Então ele começa a pressionar Eric perguntando o que estava acontecendo, porque ele estava agindo daquela forma, até que Eric confessa tudo. Eric conta que o plano era que Lyle atirasse em seu pai e ele seria o responsável por atirar em sua mãe. Mas ele disse que ele não conseguiu atirar na mãe deles. José e Kitty estavam olhando para a TV na sala, em sua casa em Beverly Hills, quando Lyle e Eric entraram na sala carregando suas espingardas que haviam comprado alguns dias antes. Eles balearam os pais diversas vezes, sendo que José levou um tiro na nuca que quase o decapitou, enquanto os tiros que atingiram o rosto de Kitty a deixaram irreconhecível. Só que o amigo de Eric não tinha um gravador com ele na hora da confissão. Então a polícia pede para ele encontrar com Eric mais uma vez para fazer com que Eric confessasse para ele de novo. Só que dessa vez, Eric negou tudo, que ele tinha matado os pais e explicou que ele nunca deveria ter dito nada e que tudo era uma mentira. E ele e Lyle nunca tinham matado ninguém. Então, eles estavam fazendo terapia
e até mesmo Kitty fazia terapia na época. Ela chegou a dizer para o terapeuta que ela tinha medo de seus filhos, que ela achava que eles eram sociopatas. É descrito que ela tinha tanto medo deles que ela se trancava no quarto todas as noites antes de dormir. Eric foi o que continuou fazendo terapia com o Dr. Oziel, e esse médico disse que o estresse e a ansiedade estavam consumindo Eric, tanto que ele estava tendo úlceras no estômago de tanto estresse que ele tinha. O Dr. Oziel disse que ele se sentia que ele conseguiria fazer com que ele falasse o que estava o deixando tão ansioso e estressado. Então, eles foram a um parque, em uma das sessões, conversaram um pouco, e quando eles voltaram, Eric simplesmente disse: "Nós matamos nossos pais." E o Dr. Oziel fez com que Eric explicasse tudo o que tinha acontecido, tintim por tintim. Ele fala que depois deles terem matado os pais, eles trocaram de roupa, jogaram as armas deles em uma estrada e foram ao cinema pegar ingressos para ser o álibi deles. Então o médico pede para Eric chamar o irmão dele para se encontrar no escritório dele. E Lyle não tinha ideia de que o irmão mais novo tinha confessado o crime para o terapeuta deles. Dr. Oziel decide que ele iria apoiar os meninos, que iria dar conselhos, mas ele iria secretamente gravar as sessões que ele teria com eles. O médico pede para a amante que trabalhava com ele para ficar na porta ouvindo caso alguma coisa desse errado. Quando Lyle descobriu que Eric tinha confessado tudo para seu terapeuta, ele ficou simplesmente furioso. E Lyle acabou confessando e ameaçando o Dr. Oziel de matar ele se ele contasse alguma coisa para alguém. Ao invés de ir para a polícia imediatamente, Dr. Oziel continuou vendo os meninos e coletando mais material deles. Eles começaram a contar detalhes sobre o assassinato de José e Kitty, e o Dr. Oziel decidiu apenas guardar essa informação para ele mesmo. Só que sua amante, Judy Lone, decidiu sozinha ir à polícia e dar informações e a confissão para os investigadores. Ela falou que decidiu entregar as confissões porque Dr. Oziel era abusivo com ela e ela queria se vingar dele. Então, em 8 de março de 1990, pararam Lyle enquanto ele estava saindo de sua garagem e a polícia fez com que ele deitasse no chão e algemou ele e levou ele para a delegacia. Enquanto Eric estava em um torneio de tênis em Israel, então os advogados do irmão ligaram para eles e para o treinador de Eric e falaram que ele tinha que voltar imediatamente para os Estados Unidos. Quando ele recebeu essa ligação, é descrito que Eric começou a chorar incontrolavelmente. Ele acabou se entregando para a polícia no dia 11 de março de 1990, no aeroporto de Lex, em Los Angeles. As acusações foram feitas contra os meninos no dia seguinte. Vamos falar um pouco sobre os filhos de José e Kitty, não é mesmo? Lyle e Eric Menendez, de 21 e 18 anos respectivamente, cresceram em uma casa de $1 milhão em Princeton, na Nova Jersey, onde eles frequentavam a prestigiada Princeton Day School e jogaram tênis e futebol competitivos. Quando a família se mudou para Los Angeles para uma mansão no equivalente de 5 milhões, que foi alugada por Elton John, depois Prince, Lyle já era um calouro da Universidade de Princeton. Eric foi transferido para Beverly Hills High. Os irmãos Menendez também pareciam enquadrar-se no ideal platônico dos Estados Unidos. Lyle era um tenista famoso e parecia destinado a uma carreira nos negócios, como o pai falava que ele adorava abertamente. Eric revelou-se ainda melhor no tênis. Ajudado pela intervenção obsessiva de seu pai, ele acabou se tornando um jogador classificado nacionalmente na sua faixa etária. Num certo sentido, eles não tinham escolha senão ter sucesso. José era conhecido como um pai obstinado que trabalhava até os ossos com os seus filhos no atletismo e tudo mais. Lyle tinha mais pressão em ser perfeito do que Eric, sendo o mais velho. As expectativas nele eram bem maiores. Quem é o filho mais velho sabe como que é essa pressão de você ser melhor em tudo. E principalmente José. Queria que seus filhos estudassem em uma das universidades elites dos Estados Unidos, colocando mais pressão ainda em seus filhos. Uma coisa que José fazia muito com Lyle era zombar de sua aparência física. Lyle era bastante seguro a respeito disso, porque ele estava ficando careca com apenas 14 anos de idade.
O pai dele obrigava ele a usar uma peruca, só para vocês terem uma noção do quanto isso era pesado. José não queria que seus filhos tivessem imperfeições. Os meninos cresceram ouvindo que o dinheiro era mais importante que tudo na vida e nada mais. Ser primeiro lugar em tudo, irão mais longe aonde uma pessoa pode chegar e fazer muito dinheiro. Isso era o que o seu pai ensinava para eles. Então, na concepção dos meninos, nada mais importava a não ser o dinheiro. Eles eram 2 meninos muito mimados e que tinham sempre tudo o que eles queriam. Mas eles eram meninos mimados que gostavam de se meter em diversas confusões. Teve uma vez que eles decidiram que eles queriam ser rebeldes e aprontar. Então, eles decidiram que eles iriam entrar na casa de um amigo deles e roubar um cofre da família. Por que não, né? Me parece uma ideia fantástica. Então, eles e mais um amigo, que tinham o código do cofre da casa desse amigo, foram até a casa desse amigo e roubaram tudo. Joias, dinheiro e tudo que tinha nesse cofre. E aí você pensa, por que esse bando de meninos ricos queriam roubar um cofre? Por diversão? E era isso mesmo que eles estavam indo atrás. Eles queriam sentir a adrenalina de tudo, a emoção de roubar alguma coisa e não ser pego. E depois dessa primeira vez, eles meio que pegaram o gosto pela coisa e fizeram diversas invasões em residências para roubar. Só que eles começaram a fazer isso sozinhos, só os 2. E meio que cortaram um amigo. E o que esse amigo fez? Decidiu dar uma de X9, como a gente fala aqui em São Paulo, ou o famoso eu vou contar tudo para minha mãe. E dedurou os meninos pelo primeiro roubo que eles tinham feito, o que acabou envolvendo até mesmo a polícia. E o pior de tudo, José não ficou bravo com eles porque eles estavam roubando. Ele ficou bravo porque eles estavam sendo pegos. Ele pensava que os seus filhos tinham que ser mais espertos que tudo. Só que tem mais. José sabia que eles estavam roubando já fazia um tempo, e ele pagava as pessoas para que eles não fossem reportados para a polícia. Como Lyle já tinha 18 anos quando ele cometeu esses crimes, José fez com que Eric assumisse toda a culpa dos crimes que eles cometeram. Ele só prestou serviços sociais e foi obrigado a fazer terapia. Lyle só levou uma bronca e nada mais, pois ele ia para Princeton, uma das universidades elites, e ele não podia ter seu histórico manchado por um simples roubo, não é mesmo? Lyle foi para a universidade estudar negócios, encorajado por seu pai para seguir o mesmo caminho que ele. E quando ele começou a estudar, ele viu que não tinha nada a ver com o que ele queria realmente fazer. Durante seu primeiro ano na faculdade, ele foi colocado em uma espécie de detenção por suas notas baixas. Ele não estava indo bem mesmo nas aulas, e ele se achou nas festas que tinha no campus e não pelas aulas. Só que as coisas ficaram complicadas para ele quando ele foi pego plagiando um trabalho na faculdade. Só que mais uma vez lá estava seu pai, José, para resolver tudo para ele. Só que o diretor da universidade não se deixou levar pelo dinheiro e pela conversa de José, e Lyle acabou sendo suspenso por 1 ano pela universidade. Só que esse era um dos grandes problemas. Lyle e Eric não eram responsáveis por nenhuma de suas ações. Tudo o pai deles dava um jeito. Tudo era sempre a culpa de alguém, nunca deles. Tudo era sobre como burlar o sistema para não ser pego fazendo alguma coisa de errado. José não ficava desapontado com seus filhos porque eles estavam fazendo alguma coisa de errado. Ele ficava decepcionado porque eles são pegos e não conseguiam burlar o sistema. Então José, ao invés de botar Lyle de castigo ou coisa parecida, ele consegue um emprego para Lyle na Life Entertainment, aonde José trabalhava. Ele esperava que seu filho fosse igual a ele e subisse na sua posição rapidamente. Mas claro que essa não é a realidade, não é mesmo? Lyle odiava esse trabalho, e ele era péssimo naquilo. Ele chegava atrasado na maioria dos dias, agia como ele não ligasse pra merda nenhuma, ficava andando pelo escritório conversando com as pessoas e fazendo nada do seu trabalho. Ele batia o ponto antes do horário dele porque ele queria sair e jogar tênis. Muitos que trabalhavam com ele diziam que ele era péssimo, como as pessoas também, que ele claramente tinha conseguido emprego porque o papai tinha conseguido para ele. E eventualmente, tudo isso acabou saindo pela culatra, porque ele acabou sendo demitido, mesmo seu pai sendo o CEO da empresa. Enquanto isso, Eric ainda estava na escola. Ele estava jogando tênis, atuando em peças de teatro na escola, tanto que ele até mesmo ganhou um prêmio como melhor ator por uma das peças que ele atuou. Ele estava indo muito bem até. Ele amava escrever também.
tanto que ele escreveu uma peça com seu amigo que se chamava Friends, não um seriado americano, mas uma peça que falava sobre um garoto que matava seus pais para herdar todo o dinheiro dos pais. Digamos que esse não é o melhor assunto da peça, principalmente pelo que aconteceu depois. Mas enfim, Eric amava escrever e sua mãe tinha bastante orgulho dele, mas seu pai não dava a mínima para ele, e isso magoava muito Eric, porque ele se sentia que ele nunca era o suficiente para seu pai. Infelizmente, esse era o caso, porque José estava decepcionado com os meninos, com o jeito que eles se tornaram. Ele não achava que eles eram o suficiente como filhos deles. José estava tão decepcionado com eles que ele queria tirar eles do testamento. Então, como vocês podem perceber, havia muita tensão entre todos na família. Não era uma coisa harmoniosa em nenhum sentido. Os julgamentos começaram em 1993, com os júris separados para cada irmão, e foram transmitidos por uma rede de cabo relativamente nova chamada Court TV, que se dedicava a transformar o sistema jurídico no híbrido entretenimento em um evento desportivo. A rede transmitiu não apenas o julgamento, mas também intermináveis horas de cobertura antes e depois dos processos do dia. Isso ajudou a alimentar uma obsessão nacional por um caso que todos os elementos eram uma grande novela do horário nobre, uma família rica dilacerada por um escândalo, 2 jovens bonitos e misteriosos, um crime horrível e uma abundância de psicodrama. As acusações que caíram sobre eles foi ter matado os pais por ter acesso ao dinheiro dos pais, e eles podiam pegar a pena de morte por isso. Assim que o juiz perguntou para eles como eles se consideravam, ambos disseram que eles se consideravam inocentes das acusações. Enquanto isso, a família Menendez não acreditava que eles seriam capazes de fazer uma coisa dessas, e acabaram ficando do lado deles durante o julgamento todo. Até mesmo a mãe de José ficava do lado dos meninos. Ela acreditava piamente que eles eram inocentes. Então o time de defesa e a acusação passaram muito tempo brigando pelas fitas que o Dr. Ozil gravou para serem admitíveis no tribunal. A quebra do sigilo médico é uma questão delicada e deve ser tratada com extrema cautela, uma vez que envolve uma divulgação de informações confidenciais de um paciente sem seu consentimento. No entanto, existem situações excepcionais em que a quebra do sigilo médico pode ser permitida ou mesmo exigida por lei. As únicas situações que pode ter a quebra do sigilo são risco à vida do paciente ou de terceiros, suspeita de abuso infantil ou violência doméstica, suspeita de abuso a idosos, suspeita de ferimentos feitos por ato criminoso e suspeita por ferimentos de arma de fogo ou coisa do tipo. Além disso, é importante ressaltar que a quebra do sigilo médico em situações excepcionais não exime os profissionais de saúde de suas responsabilidades éticas e legais de proteger as informações confidenciais. Eles devem exercer um julgamento ético cuidadoso, baseado nas leis, regulamentos e diretrizes profissionais aplicáveis. Em caso de quebra de sigilo médico, os profissionais de saúde devem documentar cuidadosamente o motivo, o processo e as informações divulgadas. Isso é essencial para garantir a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas em relação a decisões tomadas. Então, o Supremo Tribunal da Califórnia tomou a decisão de que 2 das 3 fitas de confissões iriam para o tribunal para serem exibidas como provas. E uma das fitas que foi aprovada foi a confissão de Lyle também. Como Lyle ameaçou o Dr. Ozil, isso fazia com que o sigilo entre paciente e médico pudesse ser quebrado nesse caso. Então, as fitas, como parte de provas do julgamento, eles não poderiam fingir que eles não eram os responsáveis pelos crimes que eles cometeram. Eles tinham que tomar uma estratégia diferente. Foi então, em julho de 1993, foi anunciado pela primeira vez que Eric e Lyle tinham realmente matado seus pais. Só que aí vem uma parte que eles usaram como estratégia. Queria ser por legítima defesa. Depois de uma vida inteira de abusos físicos, psicológicos e sexuais que eles sofreram na mão do pai deles, José Menendez, e que eles mataram a mãe deles porque ela permitiu que isso acontecesse com eles. Isso mesmo, queridos e queridas. Eles iriam ao tribunal e, nas palavras das advogadas dele, iriam provar que eles estavam sofrendo perigo de vida
ou morte, ou de grande risco de lesões corporais na mão de seus pais. E isso foi uma bomba na mídia, vocês podem imaginar. Porque o primeiro, que um caso desses não acontecia em Beverly Hills. Um crime desses não acontecia em uma família rica assim nos Estados Unidos. E depois de, entre aspas, expor que eles estavam sofrendo abuso do pai, muitas pessoas acreditavam nas histórias deles e sentiam mal por eles. Outros já acreditavam que não passava de uma estratégia de defesa muito forte que eles estavam tendo. O julgamento começou no dia 20 de julho de 1993, e os irmãos iriam ser julgados separadamente. Então, eles teriam que ter 2 times de defesas diferentes, que tinham que trabalhar em conjunto para formular uma defesa plausível e sincronizada dos fatos, mas eles preferiam ser julgados juntos e ter um time só. Esse julgamento se tornou uma sensação na televisão na época, porque todos queriam saber quais eram as alegações que eles iriam colocar em jogo para se defender. Só para vocês terem noção, tinham meninas que ficavam em filas só para ver Lyle e Eric como se eles fossem ídolos, e é uma coisa que eu realmente não entendo. Em diversos casos famosos como esses, tiveram pessoas que faziam isso, tratavam os acusados de cometer um assassinato brutal como se eles fossem celebridades. Isso é uma coisa que não passa pela minha cabeça de jeito nenhum. Então, do lado da acusação, os promotores acreditavam que Lyle e Eric mataram seus pais por ter ganho financeiro, e eles deveriam pegar a pena de morte pelo crime que eles cometeram. Já no lado da defesa, eles queriam provar que os dois sofriam abusos de todos os tipos do pai, que eles estavam em perigo, então eles tinham que matar seus pais ou os pais poderiam matar eles. A advogada de defesa dos meninos queria comprovar que mesmo que do lado de fora a vida deles parecia ser perfeita, que realmente viviam um inferno dentro de casa. Ela argumentou que eles estavam traumatizados por todos os abusos que eles tinham sofrido. E o abuso sexual que eles falaram que eles sofriam é um tópico bem pesado, e eles descrevem tudo no tribunal. Foi bem gráfico e bem chocante de todos os lados. A advogada argumentou que enquanto José abusava dos meninos, que ele ficava assistindo tudo e aceitando o que estava acontecendo com eles. A advogada descreveu José como um homem extremamente perfeccionista, cuja imagem era tudo para ele, e que ele não realmente se importava com seus filhos. Ele ainda disse que José era o tipo de homem que mataria seus filhos ao invés de ter a verdade de sua família divulgada para todos. Ela ainda explicou que Kyria vivia também um inferno dentro de casa, que ela seria uma alcoólatra viciada em drogas e que ela estava bem depressiva devido a tudo que seu marido fazia. Os meninos disseram que ela era praticamente uma péssima mãe, péssima dona de casa e suicida, que a mãe deles acusava eles de não ter tido uma carreira de sucesso, que ela já ameaçou eles falando que ela ia envenenar eles, então eles tinham muito medo da mãe também. A advogada fala que a vida deles era uma bagunça, nada do que parecia por fora era real. Eles falaram no tribunal que a mãe deles, Kitty, fazia exames genitais em Eric todos os anos desde que ele tinha 15 anos de idade. As acusações de Eric e Lyle fizeram contra os pais deles são muito graves. Lógico que não tem como comprovar isso e eu também não gosto de duvidar de uma vítima de abuso, mas fica difícil acreditar neles quando eles fizeram de tudo o que eles fizeram só para depois virem que não tinha mais jeito de clamarem que eles eram inocentes. Eles ainda disseram que sua família era muito tóxica, que Eric é que sofria muito mais na mão de José, aparentemente, porque ele era o que mais sofria abuso sexual do pai. Quando Lyle ficou sabendo o que o pai fazia com seu irmão mais novo, ele aparentemente ameaçou o pai para que ele parasse de fazer o que ele estava fazendo. E José teria respondido que Eric era o filho dele e que ele faria o que ele quisesse com ele. E foi aí que os meninos falaram que eles começaram a planejar o que poderia fazer com os pais dele, porque eles morreriam nas mãos do pai e morriam de medo dele. Os dois deram depoimentos bem chocantes e emocionantes no tribunal. Eles choraram e tudo mais. Foram alegações bem pesadas que eu não vou colocar tudo aqui porque não vejo necessidade. Mas eles deram detalhes bem gráficos de todo o abuso sexual que eles teriam sofrido na mão do pai por anos, como José estuprou eles e usou brinquedos sexuais neles também, só para vocês terem noção do quão pesado foi esse testemunho. Eles disseram no testemunho que eles contaram para Kyrie sobre os abusos que eles estavam sofrendo e que ela não acreditava neles, falando que eles estavam exagerando. José teria dito que se eles contassem para alguém
coisas terríveis iriam acontecer com eles. Uma prima dos meninos testemunhou no julgamento dizendo que Lyle, quando era mais novo, por volta dos 8 anos de idade, estava sendo molestado pelo seu pai. Mas o público geral não tinha muita simpatia pelos meninos. O público simplesmente não acreditava nas histórias que eles estavam contando. Eles foram até mesmo ridicularizados no programa americano Saturday Night Live. Então, do lado da acusação, testemunhou o amigo de Eric, aquele que ele confessou o crime para, falando tudo o que ele tinha ouvido e sobre a peça que eles escreveram, e parecia que Eric estava premeditando o assassinato dos pais. Também testemunhou o expert de computadores que falou que ele foi o que tinha apagado todos os arquivos do computador da família. O julgamento durou cerca de 4 meses, mas finalmente chegou a um fim em janeiro de 1994. Porém, o júri deliberou por 1 mês, e eles acabaram, na verdade, ficando divididos por gêneros. Todos os homens queriam condenar os meninos, e as mulheres queriam desistir do julgamento. Os jurados não conseguiram entrar em um acordo, então foi considerada uma anulação do julgamento. O segundo julgamento, então, ocorreu em 1995 e foi muito menos sensacionalista, já que o juiz não permitiu a entrada de câmeras de TV no julgamento. O juiz também decidiu que não havia provas o suficiente que o José tinha abusado de seus filhos, o que foi fundamental para a alegação da defesa de que os irmãos teriam matado por medo. Anos mais tarde, uma prima do irmão Menezes disse à ABC News que ela acreditava que Lyle estava dizendo a verdade sobre o abuso sexual, porque ele lhe contara diversas coisas semelhantes quando era criança. Mais recentemente, o cantor Roy Roselio, da banda Menudos, também acusou José de agressão sexual. Nesse julgamento, foi praticamente a mesma coisa, tirando o fato de que o juiz não permitiu à defesa falasse do abuso sexual que eles estavam sofrendo. Uma coisa que a defesa fez ao invés de falar do abuso foi atacar o Dr. Ozio e tentar desacreditá-lo o máximo possível que eles conseguiriam. A defesa disse que ele era um mentiroso, uma fraude, um homem ruim no geral, que acreditavam que o Dr. Ozio usava as fitas de sua confissão para chantagear os meninos e eles não iam entregar para a polícia, para tentar tirar dinheiros dele. Dessa vez, o júri deliberou por quase 3 semanas, e Lyle e Eric foram considerados culpados pelo assassinato em 1º grau de José e Kitty Menendez, e por conspiração. Antes deles receberem a sentença, os dois fizeram uma entrevista para uma repórter super famosa dos Estados Unidos. Eles falaram que eles foram mal interpretados pela mídia, que as pessoas que assistiram todo o julgamento, eles sabiam que eles não eram 2 moleques mimados que teriam matado os pais por dinheiro. Então, o júri decidiu que eles não iriam aplicar a sentença de morte para Eric e Lyle, porque eles não tinham nenhum histórico de violência antes, mas eles rejeitaram totalmente a ideia de que foi por legítima defesa ou que os meninos foram abusados. Os irmãos Menendez foram sentenciados a uma prisão perpétua sem chance de condicional em 2 de julho de 1996. Em 27 de fevereiro de 1998, o Tribunal de Apelações da Califórnia confirmou as condenações de assassinato dos irmãos e no dia 28 de maio de 1998, a Suprema Corte da Califórnia se recusou a revisar o caso. Ambos os irmãos entraram com um pedido de habeas corpus na Suprema Corte da Califórnia, mas foram negados em 1999. Tendo esgotado todos os seus recursos de apelação no Tribunal Estadual, eles apresentaram um pedido de habeas corpus separado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos. Em 4 de março de 2003, um juiz recomendou o indeferimento das petições e o Tribunal Distrital adotou a recomendação. Então, eles decidiram apelar para o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, mas em setembro de 2005, um painel de 3 juízes negou ambos os pedidos de habeas corpus, embora o juiz tenha declarado que o juiz que fez o caso mudou muitas coisas de suas decisões durante os 2 julgamentos. Eles permaneceram em prisões diferentes até fevereiro de 2018, quando Lyle foi transferido para a prisão estadual de Mule Creek, na norte da Califórnia, para uma penitenciária Richard J. Donovan, no distrito de San Diego, aonde Eric cumpria uma pena e aonde eles foram alojados em unidades diferentes.
Em 4 de abril de 2018, Lyle foi transferido para a mesma universidade habitacional que Eric, e eles se reuniram pela primeira vez desde que começaram a cumprir sua sentença depois de quase 22 anos. Segundo testemunhas, os irmãos começaram a chorar e se abraçaram em seu primeiro encontro na unidade habitacional, que é reservada aos internos que aceitaram participar do programa de educação e reabilitação sem causar transtornos. Lyle passou os últimos 27 anos na prisão, onde ele deverá permanecer pelo resto da vida. E em muitos aspectos, ele se sente mais feliz lá, mais em paz, disse ele, do que lá fora. Ele disse, é chocante pensar que eu poderia estar envolvido em tirar a vida de alguém e a vida dos meus pais. Parece inimaginável porque parece tão distante de quem eu sou. Mas descobri que a minha infância me preparou surpreendentemente bem para o caos na vida na prisão. Eu sou um garoto que matou os pais. E nenhum rio de lágrimas mudou isso, e nenhum arrependimento mudou isso. Eu aceito isso. Muitas vezes você é definido por momentos da sua vida, e não é isso que você é na vida. Sua vida é a totalidade dela. Você não pode mudar isso. Você apenas está preso pelas decisões que tomou. Eu estava apenas vivendo o que aconteceu. Agora você tem segredos e mais segredos. Eu estava preso no mesmo pesadelo dessas coisas que obviamente não podia contar a ninguém. Você estava vivendo a realidade do que aconteceu e por que isso aconteceu com alguém na sua vida. Emocionalmente você é um fantasma. Você está vivendo como um fantasma entre as pessoas que estão vivas. Hoje, Lyle disse que, entre aspas, aceitou a pena de prisão e passa os dias focado em manter uma boa qualidade de vida através das grades. Lyle ainda disse, sou muito diferente do que eu era no final da adolescente. Simplesmente pelo fato de ter tirado um peso enorme dos meus ombros, por ter passado por esse julgamento, por ter sido capaz de falar sobre o que aconteceu na minha família. Eu não vivo para o futuro agora. Eu apenas aproveito cada dia, metas de curto prazo. Eric Menendez, agora com 46 anos, se recusou a ser entrevistado pela reportagem para o ABC News, mas disse para Barbara Walters, do ABC, em uma entrevista em 1996, que sentia um enorme remorso pelos assassinatos. Na época, ele disse, não passa um dia sem que eu não pense no que aconteceu e gostaria de poder não relembrar sobre aquele momento. Ambos os irmãos se casaram enquanto estavam na prisão. Em 1999, Eric se casou com Tammy Menendez, uma amiga por correspondência com quem ele se correspondeu durante anos. Lyle se casou com uma ex-modelo Anna Erickson em 1996 e depois com a sua segunda esposa, Rebecca Sneed, em 2003. Nenhum dos irmãos tem filho, embora Tammy tenha uma filha chamada Talia do seu primeiro casamento. De acordo com a lei da Califórnia, as visitas conjugais são proibidas para aqueles condenados à prisão perpétua sem liberdade condicional. Lyle disse, uma coisa que eu aprendi é que o seu conforto físico é muito menos importante do que sua conexão com as pessoas ao seu redor. Descobri que posso ter um casamento saudável, complicado e construído por em torno de conversas e de encontrar formas criativas de comunicar, partilhar, sem todos os adereços que normalmente existem no casamento, em termos de sair para jantar e ter tanto tempo íntimo, juntos e assim por diante. Mesmo depois de todos esses anos, Lyle disse que ele e o irmão quase nunca conversam sobre os assassinatos, porque eles são muito opressores. Lyle disse, minha vida é uma luta para não ser definida pelo que aconteceu. Estou em paz com a minha vida enquanto crescia. Estou em paz com isso, porque simplesmente aceitei que não há problema nenhum em não entender. Então, para homenagear a nossa vítima do caso de hoje, já que não encontrei nenhuma instituição de caridade para as nossas vítimas, eu deixei para vocês a instituição da Casa de Isabel, como sempre, que tem como objetivo trabalhar com adultos, crianças e adolescentes que são vítimas de violência doméstica, familiar e distribui gratuitamente benefícios para essas pessoas junto com diversos órgãos públicos. Eles têm terapia para pessoas que sofrem esse tipo de abuso, também existe proteção de redução de danos e riscos de pessoas que usam drogas. E eu acho que seria uma instituição muito boa para colocar aqui para ajudar as pessoas que sofrem violência doméstica, sem se importar com gênero, raça social, religião, cor e nem nada. Acho que trazer essas histórias para o público que gosta de ouvir true crime, eu acho essencial fazer uma boa ação e ajudar os que precisam de ajuda.
Então eu gostaria de deixar, como sempre, o link das doações para a Casa de Isabel, para quem tiver interesse em doar ou saber mais sobre a luta delas. Como eu sempre deixo, o link está disponível na descrição do episódio, junto com as referências. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Foi muito bom para revisitar e estudar esse caso. Fazia muito tempo que eu queria conversar com alguém sobre esse caso, então foi muito bom vir aqui com vocês e poder conversar sobre ele. Hoje foi um caso bem famoso, acredito que a maioria de vocês já tenha escutado sobre o caso, mas eu queria dar todos os mínimos detalhes porque eu gosto de fazer assim. Não se esqueçam que estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu estou sempre atualizando o Instagram quando saem novos episódios ou sai alguma notícia relacionada a algum caso que eu tenha feito ou coisas assim. Então acompanhem nas nossas redes sociais para que vocês fiquem por dentro de tudo que acontece no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, é o link para sugestões de casos. Por enquanto estou fazendo casos que eu já tenho listado, mas estou sempre aberta a fazer mais casos que vocês tenham vontade de ouvir. É só mandar um e-mail para mim no cravecrimes@gmail.com ou no link de solicitações que eu já deixei tudo planejado. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado do caso de José e Kiri Menendez. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam para vocês não perderem nenhum episódio do nosso podcast. Quando vocês puderem, quem puder deixar 5 estrelas na plataforma que você escuta o podcast, isso vai ajudar muito para que o Spotify e outro lugar que você escuta o podcast a divulgar e chegar cada vez em mais pessoas. Assim você ajuda a gente a crescer. Eu já vi que temos mais de 30 avaliações no Spotify e eu fiquei muito feliz mesmo e muito grata a quem deixou as avaliações. Queria mais uma vez agradecer, como sempre, a todos que escutam. Eu já nem imaginava que um projeto que eu comecei assim sozinha cresceu do jeito que vem crescendo cada vez mais. E mais pessoas estão ouvindo e cada vez mais pessoas estão escutando os nossos episódios. Eu fico muito feliz com todo o carinho e amor que eu tenho recebido, por cada mensagem e por tudo mais. Muito obrigada por tudo mesmo. Compartilhem com seus amigos e parentes, ajudem o podcast a crescer cada vez mais. E eu estou sempre aberta a conversar mais com vocês sobre os casos que eu já contei no podcast. Não se esqueçam que temos episódios novos todos os dias 5 e 20 do mês. É isso, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.